Olá, meus amados e amadas catequistas, que bom que vocês estão aí hoje, nessa nossa terceira noite da Semana Bíblico-Catequética da Arquidiocese de São Salvador da Bahia. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas nessa terceira noite, onde a gente vai refletir sobre a catequese na vida das pessoas, conversão e participação com o Padre Josué de Jesus, né? Nós vamos dar início primeiro com a nossa oração inicial e depois eu volto para a gente poder dar alguns informes, né? Mas que bom que todos vocês estão aí. Não esqueçam, né, de estar sempre comentando nos comentários aí, colocando qual paróquia você é. Coloque muitas dúvidas, as perguntas de vocês aí no chat para a gente poder estar conversando um pouco, depois passando para o padre as suas dúvidas. Nós vamos agora para a nossa oração inicial. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. E aí depois a gente volta para dar os informes gerais. Salve Maria, meus irmãos. Vamos pedir a presença da Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Cuidar da catequese é cuidar da família, da igreja e das vocações. Por esses motivos, peçamos, por intermédio de Maria Santíssima, a graça de participar deste encontro de muito aprendizado sob a luz do Espírito Santo e cobertos com o seu manto sagrado. Que ela nos ajude a renovar cada dia o que fazemos com amor a Deus, ser catequistas, anunciar as suas palavras, pois só assim terá valor perante a grandiosidade divina. Que Cristo Jesus guie e abençoe o querido Padre Josué, que com tamanho conhecimento irá nos transmitir tantos ensinamentos. Abençoe e toque os corações de todos que estão participando deste momento e dos que terão contato com este conteúdo futuramente. Que todos os conhecimentos aqui partilhados entre nossas cabeças penetrem em nossos corações, saia pelas nossas bocas, para que nosso comportamento seja reflexo e exemplo de conversão e participação na vida dos que nos rodeiam. A verdadeira conversão acontece quando acolhemos o dom da graça, e o claro sinal de sua autenticidade é quando percebemos das necessidades dos irmãos e nos sentimos prontos a ir ao seu encontro. E nós, catequistas cristãos, somos chamados a dar testemunhos com a vida, já que Jesus disse: convosco eu estarei, ide e ensinai. Assim, conseguiremos enfrentar os desafios e cumprir a nossa missão, catequistas por vocação. Meu Mestre e Senhor, ajudai-me a ser uma fiel anunciadora da tua palavra. Tu me chamastes e enviastes. Reconheço-me fraca diante das exigências da missão, mas se estás comigo, sigo fortalecida pela sua graça. Ainda que eu passe por momentos difíceis e tristes, sei que me tens nas mãos e sua graça deve me bastar. Permita, Senhor, que eu mantenha o entusiasmo de levar a sua mensagem às crianças, adolescentes, jovens, adultos e família, para que todos possam provar a beleza que é ser amado por ti. Somos catequistas a serviço do reino, que não nos falte a coragem de crescer na fé, na esperança e no amor a cada dia mais. Amém. Nossa Senhora os abençoe. Amém. Obrigado, Liliane, da Forania 2B, né, que nos conduziu nesse momento de oração. Para as informações, a gente hoje, como vocês perceberam, a gente está colocando aí na tela o telefone de contato, né, nosso da catequese arquidiocesana. Então, para dúvidas, para querer saber algo sobre a catequese, pega esse telefone, anote e pode mandar que aí a gente vai estar respondendo através desse telefone, né? Porque a gente tinha um fixo lá na Cúria, mas como não tem secretário lá para poder estar atendendo, então a gente tem esse contato de número de celular, que é para ficar mais fácil o nosso contato, e aí a gente poder responder, estar mais próximo de vocês, né?
ajudando o máximo que puder com mais brevidade, certo? Então anote esse número aí, 719-9906-6255, né? E mande um oi lá, né? Anote aí, mande um oi, porque aí eu já cadastro vocês lá como catequistas e as novidades a gente vai já mandando direto aquilo que a gente tiver, já vai mandando direto para vocês, certo? É, como é orientação nossa também, né, para as perguntas, porque o padre vai expor um pouco do tema, né? Sabemos que o tempo é curto, não dá para aprofundar tanto, mas ele vai ao máximo explanar sobre o tema de hoje, que, como eu falei no início, é a catequese na vida das pessoas, conversão e participação. No final da explanação dele, a gente vai fazer as perguntas que vocês forem colocando no chat. Então, coloquem as perguntas, tá? Eu vou estar aqui bem atento, olhando todas as mensagens para pegar essas perguntas e no final fazer para ele, tá? Então, não esqueça, vamos participar fazendo as perguntas aí, colocando no chat, certo? E nós, com muito carinho, hoje, nosso convidado é Padre Josuel, né? Josuel de Jesus, né? Ele lá da Forania 4, né? E ele vai se apresentar um pouco para a gente, falar um pouco dele, quem ele é, né? Que eu acho melhor, porque tem coisas talvez que ele queira falar, né, sobre si, do que às vezes a gente falar coisas que não deveria, né? Então ele se apresenta, coloca um pouco sobre ele para que os outros o conheçam, né? Apesar dele já ser bem conhecido na nossa arquidiocese, mas tem muita gente, tem muitos catequistas que não conhecem e vai um pouquinho poder saborear, né, da presença, do conhecimento dele, né, nesse dia de hoje, né. Ele estava lá na nossa formação em fevereiro, na arquidiocese, na Cúria, né, alguns que foram lá já conhecem, mas hoje aqueles que estão presentes aqui e não estavam lá, vai conhecer um pouquinho mais para falar sobre o tema. Então, Padre Josuel, muito obrigado, seja bem-vindo à nossa terceira noite da Semana Bíblica Catequética. E a palavra está contigo. Então, boa tarde, queridos catequistas da nossa arquidiocese. José Carlos, muito obrigado, viu, pelo convite, pela partilha e, acima de tudo, por a gente saborear um pouquinho daquilo que a catequese também nos ajuda nesse caminho de evangelização e de alcançar tantas e tantas outras pessoas que necessitam verdadeiramente de uma busca a Deus e de um coração mais perto de Deus, né? Queria agradecer e louvar a Deus por nossos catequistas, daqueles que nos acompanham, por aqueles que estão aí na sua casa, aqui nessa semana bíblica catequética, né? E quero também agradecer e louvar a Deus por cada catequistas das nossas escolas, dos nossos colégios que também nos acompanham, né? Do Colégio Marista, do Colégio Nossa Senhora da Conceição, do Colégio Nossa Senhora da Luz, do Colégio Nossa Senhora da Assunção, que também colaboram, né, nessa Semana Bíblica Catequética e também na formação de crianças, jovens e adultos, também no ambiente educacional, né? E nada melhor também do que agradecer a Deus a cada catequista de cada paróquia, a cada catequista que faz a sua tarefa tão bonita, né, a sua disponibilidade, né? A minha alegria de saber que a sua vocação, a sua vida, a sua entrega e a sua disponibilidade ajuda a crescer a nossa igreja, a nossa arquidiocese e também a alcançar a tantos aqueles que querem experimentar o amor de Deus e vocês gastam esse tempinho nesse caminho de evangelização. Temos um tema bastante amplo hoje para partilharmos, para vivenciarmos e para deixarmos também ser conduzidos por Deus, né? Eu acho que aí no chat também tem muita gente que está partilhando e apresentando, né, as reflexões que hoje nós iremos fazer dessa Semana Bíblica Catequética e os nossos desafios para a evangelização nesses dias de hoje, né? Eu queria, já começando a nossa reflexão, o nosso momento também de partilha e de aprofundamento, queria fazer um olhar reflexivo com vocês, né? Para que a gente pudesse partilhar do querigma, mas também partilhar da mistagogia, mas, acima de tudo, conseguir olhar um pouco mais a nossa realidade da evangelização
que acompanha a nossa igreja e mais ainda das formas que nós podemos mais e mais alcançar e ter um caminho de acompanhamento nesse tempo catequético, nesse tempo de evangelização, né? Por isso, né, Sara, pode aí passar os nossos slides e queria que cada um de nós pudéssemos passear um pouquinho e olharmos o panorama, né? Primeiro nós olharmos o nosso panorama de evangelização, de reflexão, e depois a gente vai tirar algumas pistas de reflexão, até mesmo de abordagem do querigma da evangelização e dos desafios que nós encontramos nas catequeses do dia de hoje, né? Eu dei esse nome para nós, né? E até mesmo para esse tipo sinodal, né? De mãos dadas, né? Percebemos, gente, que nós não podemos fazer nada sozinhos, mas que nós podemos fazer isso em parceria, em comunidade, em irmandade, para que assim a gente possa experimentar melhor, né? Conhecer e encontrar. Levanta-te, eu te constituo testemunho do que vistes, né? Acho que a primeira coisa, né? E ontem ouvindo, ou essa semana, melhor dizendo, ouvindo o Padre Sávio, eu vi ele falar uma coisa bonita que era o testemunho. O testemunho arrasta, o testemunho alcança, né? E na medida que o testemunho vai alcançando as pessoas, outras pessoas se sentem chamadas, acolhidas e amadas. Por isso, levanta-te, eu te constituo testemunho do que viste, né? Pode passar, Sara. E dentro dessa reflexão, né, eu trago para nós, né, conhecer e encontrar, né? Essa é a palavra, né? E lembro que eu partilhava esse conhecer e encontrar, nós temos alguns desafios, e eu chamo de desafios institucionais, né? Para que a gente possa ter uma influência do nosso contexto dos dias de hoje, né? E a gente poderia se perguntar, né? Como é que anda a catequese da sua paróquia? Como anda a catequese na sua forania? Como anda a catequese com os seus catequistas, para você que é coordenador ou coordenadora? Como anda os desafios da catequese diante das famílias, diante das crianças, diante dos jovens, né? Como anda a catequese diante das realidades educacionais do ambiente escolar? Quais são os desafios que você encontra e que você percebe que muitas vezes você não consegue alcançar, né? Primeiro, eu quero provocar o coração de vocês, né? E perceber a primeira coisa, os desafios institucionais, né? Desafios institucionais. E dentro dos desafios, a primeira coisa, as instituições frágeis, que gera crença baixa, né? Isso acontece muito nos desafios de hoje, né? As instituições frágeis. E quais são, né? Vocês podem trazer quais são as influências, né, as instituições frágeis, né? A gente pode trazer aqui, dentro desse contexto, a família, nós podemos trazer aqui o ambiente escolar, nós podemos trazer aqui a política, nós podemos trazer aqui outros ambientes, como até mesmo o governo, ou seja, muitos ambientes, né, que geram instituições que são frágeis, né, mas que ao mesmo tempo geram crenças baixas, né? Ou seja, né, ninguém acaba levando a sério a educação, ninguém acaba levando a sério a beleza da família, e na medida que nós não vamos levando a sério, nós vamos perdendo aquilo que é imprescindível na vida do homem e da mulher, que é valores, né? Que é valores. E a nossa vida cristã também é feita de valores, né? Vocês, como catequistas, como aqueles que apresentam o Evangelho, que falam de nosso Senhor Jesus Cristo, falam da experiência bonita, clara e verdadeira, né, de valores cristãos que vocês aprenderam com seus catequistas, com a sua família, na experiência de fé que vocês tiveram. Ou seja, né, nós somos testemunhas daquilo que vimos e ouvimos, como vai dizer São João, né? Uma outra coisa, o sistema familiar sem competência para educar os seus filhos. E a pergunta que eu faço para você, né, que com certeza é catequista, né, o que é ser adulto? Né? O que é ser adulto? Essa foi uma pergunta que eu fiz no encontro dos catequistas e faço também hoje para você hoje, né? O que é ser adulto? E acho que é uma pergunta tão existencial, tão capciosa, que pode gerar em nós, né, aquilo que eu digo, né, se o sistema familiar sem competência para educar os seus filhos, né?
Ou seja, quem não foi o catequista que primeiro, antes de dar catequese, falar de Jesus, pedir para abrir a Bíblia, conversar com a sua criança, não conseguiu perceber que primeiro você tinha que ensinar educação doméstica, modo de sentar, modo de falar um pouco mais baixos, modo de construir uma reflexão conjunta, de dar a mão ao coleguinha, né? De pedir desculpa quando ele escorregou, entende, né? Como esses movimentos que é de um sistema familiar que não tem ainda competência para educar os seus filhos, tem uma crença baixas e acaba gerando para os nossos catequistas nos dias de hoje aquele papel de ser mãe, de ser pai, de ser educador, de ser amigo, de ser irmão e, acima de tudo, de ser Jesus na vida desta criança, que com certeza um dia, uma hora, em alguma circunstância da vida, ele vai olhar para você e dizer: obrigado porque você me educou, obrigado porque você me ensinou, obrigado porque você me levou até Jesus, obrigado porque você foi ponte de Deus para eu ser quem eu sou na vida. Então, eu digo, olha que dentro desses desafios estar aí a presença e a vocação sua como catequista e que você, de uma forma mais simples, pode apresentar o carisma, o querigma com a sua própria vida. Outra reflexão que nós podemos fazer é o sistema político desacreditado. Corrupção, jogo de interesses que coloca a necessidade da população no último lugar. Nós podemos trazer, né, que o sistema educacional e de saúde não funciona, né? E aí, né, claro, né, nós precisamos de alguns elementos que são básicos na catequese, que é o que a criança saiba pelo menos ler, pelo menos escrever, pelo menos interpretar, pelo menos contextualizar, ou melhor, até mesmo interagir, né? Ou seja, se o sistema educacional ele não vai bem, também não vai bem algumas coisas que vocês, como catequistas, querem apresentar, querem trazer, querem ajudar, querem colaborar com essas crianças, né? E adolescentes e jovens. Depois, né, eu trago o poder judiciário, instituição, igreja e congregação com escândalo e falta de testemunho, né? E aqui eu trago uma outra coisa que nós não podemos nos paralisar, mas está também no nosso contexto, né? Às vezes eu estou chateado com o meu padre porque ele não participa, ele não visita a catequese. Ou muitas vezes eu estou chateado porque eu não fui escolhido para ser catequista, mas eu fui colocado porque não tinha outro para fazer esse caminho de evangelização, ou até mesmo porque os materiais didáticos não chegam, ou porque a paróquia, a comunidade, ela não ajuda, ou porque muitas vezes não tem o testemunho adequado para que pudesse vivenciar, ou seja, né? Olha como esses fatores, né? Olha como essas influências, elas tocam no nosso dia a dia como catequistas, né? E que às vezes nos desanimam, nos desanimam. E eu acho que você aí do outro lado deve estar se perguntando, né? No meio de toda essa influência, né? Será que eu consigo corresponder à vontade de Deus? Será que eu vou conseguir avançar? Será que eu vou conseguir fracassar? Mas ao mesmo tempo eu consigo levar e falar de Jesus para essas crianças, jovens e adolescentes, né? Vamos lá, Sara, né? Para a gente ainda continuar a nossa reflexão e ir percebendo que todas essas influências traz também aquilo que eu chamo de desafios institucionais. O primeiro desafio institucional, né? Entre a valorização do essencial e do relativismo. E aqui eu trago para você como catequista, né? É preciso aprender a valorizar o essencial. E qual é o essencial para que nós podemos apresentar a qualquer criança, jovem e adolescente? É Jesus Cristo. Na catequese, apresentar o querido, falar com amor, falar com paixão, né? Falar com paixão. Eu sempre digo para as pessoas, e quero dizer aqui ao coração de vocês, né? O relativismo, ou até mesmo, né, na catequese, não existe achismo, né? Um achismo, né? Se você tem a sua dúvida de fé, se você tem a sua dificuldade em compreender a doutrina da igreja, ou até mesmo aquilo que a igreja nos ensina, nós somos os primeiros a dizer com toda a franqueza do nosso coração e com a nossa vida, né? Esses são os seus achismos, né? Mas a igreja, na sua tradição, na sua igreja com as Sagradas Escrituras e a igreja com seu testemunho de fé, ela nos ajuda a caminhar para uma vida de santificação, né? Então, cuidado, né? Precisamos aprender a valorizar o essencial.
e que nenhuma criança saia da catequese, nenhum jovem saia da sua formação da crisma, nenhum adulto saia do seu caminho catecumenal, sem que no seu coração ele possa dizer: eu conheci do meu catequista, da minha paróquia e do meu lugar onde estou aprendendo os caminhos da fé, eu conheci quem é Jesus Cristo, né? E trago essa expressão que é da Beata Maria Emília Riquelme, que diz, né? Jesus ele precisa ser conhecido, amado e adorado. Se essas três coisas são fundamentais para a vida de fé, nós já ganhamos muita coisa. Jesus ele precisa ser conhecido, amado e adorado. E você, como catequista, tem esses desafios dentro dessas instituições e dentro desse caminho, viu? Ensinar a eles que Jesus ele precisa ser conhecido, amado e adorado. Conflito das gerações, que gera uma questão de poder. Você foi formado de uma forma, você foi alcançado de uma forma, e olha, né? Nós vamos aprendendo no querigma ter duas palavras que eu também acho que é super importante: a ousadia e a criatividade. Os tempos de hoje vai nos pedir isso. Vai nos pedir sairmos desse ambiente de sala de aula, desse ambiente conteudista, para entrarmos numa experiência vivencial da fé. Que o outro possa sair de lá, né? E aí, domingo passado, nós tivemos a experiência dos discípulos de Emaús. Nós podemos sair com o coração ardendo, né? Ardendo, com o coração feliz. Que a criança, o jovem e o adolescente possa sair entusiasmado. Meu Deus, eu conheci quem é Jesus. Eu ouvi a sua palavra. Tudo isso tocou, moveu e transformou o meu coração, né? Ou seja, né? Existe um conflito das gerações. Se você aprendeu a catequese, se você vivenciou a sua experiência de catequese de uma forma do conteúdo, do sentar, igual a sala de aula, dever de casa, cobrar o dever de casa, né? Mas que ao mesmo tempo hoje eu preciso fazer que naquela hora, naquele instante, naquele momento, aquela criança, jovem, adolescente ou adulto, ele saia com uma experiência de fé, apaixonado por Jesus. Olha que tarefa forte, né? Os jovens, as crianças, os adolescentes, a nós, né? Conhecer, acolher o que é positivo e atenção e o que nega e o valor nas relações. Precisamos construir uma catequese e o desafio é também construir comunidades. Que bom que nós estamos no período pascal, né? E é o período da comunidade, o período dos discípulos, né? Atos 2, 42, 44. E todos viviam em comum, e todos viviam em fraternidade, e tudo que tinham e possuíam e partilhavam. Ajudar, num dos outros desafios que é para os tempos de hoje, ajudar a reconhecer o caminho da partilha, da sinodalidade e do caminhar juntos, do construir irmãos. Não construir irmãos. Não simplesmente uma catequese para o sacramento, mas o catequese para fazer com que a criança, o jovem, o adolescente ou adulto se insira na comunidade. Senão, como vocês já sabem, o jargão de sempre, terminou a crisma, vai embora. Terminou a primeira Eucaristia, não tenho mais tempo. Terminou os sacramentos de adultos, graças a Deus. Eu vou para o céu e aí eu adquiri a salvação, que era o que eu estava tanto esperando. Pensar que todos esses desafios que vocês podem vivenciar também nos ajudam no caminho de fé e de evangelização. Outra coisa importante e interessante para que nós possamos avançar nessa reflexão é o relativismo e as imposições pessoais. Imposições pessoais. É um grande desafio para que a gente possa evangelizar com muita empatia, com muito cuidado, com muita amorosidade. Dom Bosco, padroeiro da juventude, ele tem uma expressão bonita de dizer que é bom evangelizar com amorevoleza. E amorevoleza significa com amor expansivo e que pode alcançar outro. Às vezes a amorevoleza, né, dizia Dom Bosco, era o modo como ele cuidava cada um como merecia ser cuidado. E aí ele dizia uma coisa que eu acho que pode também chegar ao seu coração hoje, né? Ele tem uma beleza de apresentar que ao mais quietinho, fique próximo.
Ao danado, dê trabalho. E ao que não quer nada, seja uma presença de Deus. Seja uma presença de Deus. Na formação, não esqueça, também na catequese, a gente aprende a fazer aquilo que nós chamamos de rito de passagem. E no rito de passagem, daqui a pouco eu quero apresentar para vocês essa possibilidade de conseguir perceber as etapas, né? As etapas. E as etapas são importantes. A etapa, né? Eu acho que a catequese ela vai fazendo as suas reformulações e até mesmo as suas adaptações pedagógicas, porque é necessário para bem alcançar a cada etapa. Mas a gente nunca pode esquecer, né, que para cada idade, né, e daqui a pouco a gente vai partilhar isso, para cada idade tem a sua demanda, e essa demanda é importante para o caminho de evangelização. Depois, outra coisa, pode passar, Sara, para que a gente possa avançar. Acho que a gente também tem muita coisa ainda para partilhar nesse dia de hoje. Diante dessas demandas institucionais que foram faladas para cada um de nós temos o contexto das influências, né? Contexto das influências. Né? Pode passar, Sara. Né? Contexto das influências. E dentro desses contextos das influências que são apresentadas para nós e que nos ajuda a compreender também como caminho de evangelização, não podemos perder de vista, né, a influência, né, da construção social. Né? A gente não pode perder de vista os sistemas fortes, né, que é o sistema da família, fazer com que cada criança, jovem, adolescente se volte para as famílias, né? Se volte para as famílias. Os amigos, né? Conseguir perceber esse caminho com os amigos, né? E as regras, né? Regidos pelas autorregras, né? Sara, pode passar o slide, né? Para a gente avançar, né? Do contexto do sistema. Pode passar esse também. Depois, né? Eu acho, né, que nós temos uma possibilidade, né? E aqui eu queria trazer uma reflexão, né? Uma provocação também para vocês, que é os desafios que também vocês enfrentam como catequistas, principalmente nos dias de hoje. E esses desafios, eles colocam com certeza, né? Quem já passou, eu que estou no ambiente educacional, você como catequista, mas você também pode ser mãe, né? Você pode ser mãe, você pode ser pai, você pode ser tio, sobrinho, né? Ou você encontra esses ambientes que nós chamamos isso de tribos, viu, gente? Né? Tribos. Hoje, a sociedade ela não está estruturada, nem tampouco ela está formada naquele conjuntinho que nós pensávamos antigamente, que estava todo mundo juntinho e igualzinho. Hoje a sociedade ela é dividida em tribos, E às vezes alcançar, tanto é que a nomenclatura hoje não é mais juventude, né? A nomenclatura hoje é juventudes, né? Porque existem várias formas de serem jovens. Imagine esses desafios atuais que vocês já enfrentam nessas tribos juvenis. Né? E também tribos de crianças, né? Tem crianças, né, que nas redes sociais elas estão aguçadíssimas, né? Na comunicação elas estão evoluidíssimas. Nós temos gente que está envolvido, né, em várias formas sociais, né? Tanto de hip, de rap, de pagode, de intelectualidade, de filmes, né? Tanto é que, não sei se vocês percebem, mas com certeza percebem, né? O vocabulário muda, a conversa no WhatsApp é diferente, a forma, né, de trazer alguns signos, né, eles são diferentes também, e que nós precisamos estar atentos para também conseguir alcançar, né? Eu acho que a escuta, acima de tudo, a observação, mas também a gente não perder de vista, né, a ousadia e a criatividade, para, sabendo se inserindo nessa realidade, a gente possa também perceber que isso é um desafio atual. E o primeiro desafio é as tribos, né? As tribos que são formadas nos tempos de hoje, que é um desafio para a evangelização na catequese do dia de hoje. A segunda reflexão, gente, né, é a experiência do religioso, buscas e distorções.
Eita, que com certeza você como catequista deve estar se perguntando, né? Tem horas que eu pego uma criança, um jovem, um adolescente, tão, né? Desculpa a expressão, mas é essa, né? Cru na fé, né? Que não sabe a Bíblia, que não compreende as reflexões, que às vezes não sabe o Pai Nosso, que tem que pegar pela mãozinha para fazer o sinal da cruz, porque ele não sabe fazer o sinal da cruz, né? Que você precisa, às vezes, buscar em casa, né? E aqui eu trago o exemplo da minha paróquia, né? E louvo a Deus pelas Irmãs da Caridade, né? De Madre Teresa de Calcutá, os meus catequistas, que faz uma bonita experiência de muitas vezes ter buscar a criança em casa, buscar em casa para dar catequese. E depois leva para casa, porque a criança pode se perder ao longo do caminho, né? Ou seja, olha o cuidado, né? E esses desafios, gente, é buscas e distorções da fé. E às vezes até uma mistura, viu? Uma mistura, às vezes é uma mistura de candomblé com espiritismo, com outras religiões, com algumas crenças, e às vezes, né? Se o catequista não estiver bem informado, compreendido, conhecer a igreja e até mesmo a doutrina da igreja, pode se perder diante dos desafios, né, que nós encontramos na catequese dos dias de hoje. Né? E o vazio que leva a compensações. O vazio que leva a compensações. E às vezes essas compensações elas estão nas drogas, essas compensações estão na sexualidade, essas compensações estão nas várias e outras experiências que às vezes, né? Olha aí a sua presença, né? Quantas crianças, né? Que por não conseguirem fazer um bom processo porque são abusadas sexualmente ou porque tiveram uma situação ou outra difícil ou porque não foram cuidadas, né, pela mãe e pelo pai, ou pela falta da mãe e do pai, né, ou às vezes até hoje, né, nessas relações homoafetivas, né, quem é a minha mãe, né, a minha mãe é minha mãe e quem é o meu pai, eu tenho dois pais, né, eu tenho duas mães, né, quais são os desafios que você, como catequista, sabendo que tem os seus valores, a sua tradição e aquilo que a igreja te ensina, como é que você vai enfrentar e se dar conta desses desafios que você vai alcançar a partir de hoje, né? E é bom estar atento e é bom estar com um olhar muito aguçado. Né? Depois, gente, a influência do mundo virtual. As crianças hoje participam da catequese com seu celular na mão. Ou às vezes, quando a catequese está chata, ele abre o celular e vai ali conversar com seu coleguinha, com seu amigo, tirar fotos ou até mesmo jogar. E às vezes você fica ali na sua catequese, dando sozinho ou sozinha, sem conseguir alcançar esse jovem e esse adolescente ou essa criança ou até mesmo esse adulto. Né? Olha quanta provocação, mais uma vez, né? Eu acho que o dia de hoje, né, é um dia de provocar vocês para os desafios, mas eu tenho certeza que no seu coração tem algo de bom, de bonito, de belo que você quer ofertar para a igreja pelo sim que você deu a Deus, né? E isso, gente, né, a influência do mundo digital vai favorecendo os vazios do jovem de hoje, vazios do adolescente de hoje. Quem trabalha no ambiente educacional sabe muito bem que eu estou falando desses vazios que afetam, que tocam, que mexem o coração de qualquer criança, jovem, adolescente e até mesmo adulto. Sem se falar, gente, né? E aqui outros desafios, né? Que eu trago, a ansiedade e a depressão, a doença mental. A doença mental hoje é uma dos grandes calos, né? Para a concentração de alguém, para a pessoa estar inteira em um lugar, para uma reflexão verdadeira, ou até mesmo para que a pessoa ela possa discernir o seu projeto e o seu sonho da vida. Muitas pessoas, por causa da ansiedade, não conseguem fazer, e muitas pessoas, por causa da depressão, elas ficam paralisadas. Mas vamos lá, Sara, né? Continuando o nosso percurso, porque girando no meio desta reflexão toda, eu trago um acompanhamento em vista de uma personalidade saudável. Eu faço uma pergunta para você que é catequista, né?
quem é que cuida do cuidador? Quem é que cuida de você? E olha que eu estou trazendo uma reflexão de provocação dos desafios atuais que vocês estão sendo alcançados e vivenciando no dia a dia. No dia a dia. Mas a pergunta, quem é que cuida de você? Por isso, não esqueçam da Eucaristia, não esqueçam da confissão. Se possível, tenham um diretor espiritual e melhor ainda, não abandone a sua oração pessoal. Para se manter de pé e firme na missão que o Senhor vos confiou. E pode ter certeza, Deus, Ele não desampara aquele que de coração sincero continua fazendo a vontade dele. Por isso, a formação, né, deve ajudar para que vocês tenham uma personalidade saudável. E a formação deve perceber como pessoa através do crescimento e o desenvolvimento do sistema, psicológico, humano, afetivo, que toca o coração de cada um de nós. Né? E a influência dos sistemas sociais, né, é imprescindível. Né? E identificar a sua identidade como uma organização dinâmica, viu? Interna daqueles sistemas psicológicos e personalidades que determinam o seu ajuste individual ao ambiente. Equilíbrio entre o que recebe e o que oferece nessa construção. Pode passar, Sara. E dentro dessa reflexão, está aí a palavra mais chave, né? Dentro desse movimento que se chama sentido da vida. Atenção, viu? Atenção. Aos pilares para a indicação do sentido da vida. Que nós, como catequistas, não podemos perder de vista. A primeira, projeto de vida. Projeto de vida. Santa Teresa d'Ávila vai dizer uma frase bonita que diz: eu sou o que Deus sonhou para mim. Nós somos um sonho de Deus. É um projeto de vida. Deixar Deus sonhar em nós, né? Tem até uma musiquinha, né? Que diz, né? Deixa Deus sonhar em nós. A família, né? Fazer com que jovens, adolescentes e crianças, né, se voltem para os seus lares, para a sua família, para o seu berço. Depois, buscar a religião, as relações, os laços afetivos, o sonho, a profissão. Abertura para o chamado de Deus. Sentir-se parte desse planeta, da filiação divina, né? Filiação divina, né? E acho que o querigma transmite isso e transmite isso com muita força, viu? Fazer com que os jovens, as crianças e os adolescentes, eles possam dizer uma palavra, ser filho de Deus. Uma reflexão que fiz no período da Quaresma, eu dizia, né? Principalmente na tentação do deserto, que é o texto que nós utilizamos sempre no primeiro domingo da Quaresma, né? Não sei se vocês já tiveram essa curiosidade, na hora da tentação, o diabo vai dizer, né? Se és filho de Deus. Olha a dúvida, né? Se és filho de Deus. E Jesus, para vencer o demônio inimigo, ele diz a frase, né? Eu sou o filho de Deus. Eu vim para fazer a vontade dele. Olha que beleza que a gente precisa trazer como querigma para as nossas crianças, jovens e adolescentes, né? Fazer eles reconhecer que eles são filhos de Deus. Na Cristo Vivit, o Papa Francisco, ele vai trazer uma bonita reflexão para os jovens, que ele vai dizer, né? Nunca percam de vista a beleza do querigma, que é preciso dizer todos os dias para o outro, né? Deus te ama, Deus te quer, Deus ele precisa de você. Repito novamente, Deus te ama, Deus te quer, Deus ele precisa de você. E às vezes pode ser uma palavra corriqueira que nossos outros irmãos de denominação religiosa falam isso abertamente e nós muitas vezes esquecemos de dizer isso a uma criança da catequese, a um amigo nosso de igreja, a alguém que nós conhecemos. Catequista não pode esquecer essa palavra para dizer a qualquer criança, jovem, adolescente, adulto: Deus te ama. Deus te ama.
Deus é amor. E quando a gente nunca pode perder de vista disso, né? Para trazer isso, né? Uma busca pela paz, pelos valores sociais comuns, pela paz, pela justiça, pela fraternidade, né? Pelo respeito à natureza, né? Pela irmandade diária, né? Viver a alegria e a fidelidade da vocação, discernir que a vida só vale a pena quando ela é doada. Doada. E desde criança, jovem, no processo do itinerário de educação da fé, a gente precisa também ajudá-los, né, a uma vida doada, a dar a vida por Jesus. A dar a vida por Jesus. Quem acompanhou a palavra de Deus hoje encontrou na vida de Estevão, e que a gente pensa que tudo está acabando, tudo está começando. Na vida em Deus, o martírio, o sangue doado, é a vida ofertada. E a vida ofertada gera muitos outros para Deus. E que bom que isso acontece. No mundo, o que morre acaba. Na vida em Deus, o que morre recomeça com novos, porque ver em nós o testemunho e a vida ofertada todos os dias. Né? Por isso, a gente aprender como sentido da vida, que discernir que a vida só vale a pena quando ela é doada. Viu? Quando ela é doada. Dom Bosco vai dizer uma frase: nós nascemos para os outros. Nascemos para os outros. Último slide, Sara, dessa versão de reflexão que nós fazemos agora. E já vamos se preparando para o próximo. Levar o discernimento e o carisma pessoal, né? Catequista é garimpeiro de dons. Viu? Vocês são garimpeiro de dons. E esses dons estão nessas crianças que vocês evangelizam, está nesses jovens que vocês gastam tempo, está nesses adultos, né, que estão desanimados. Né? Vocês são garimpeiro de dons. Pegar a pérola preciosa, né, e quem já foi no garimpo, é preciso cavar, tirar a pedra de lá daquele barro, ela está suja, é preciso lavar, depois que lavar, ela ainda está opaca, né, ofuscada, melhor dizendo, em que você precisa dar brilho. E depois que você dá brilho, você vê que ela se ostenta, né? E a pessoa mesmo reconhece que Deus ele tem uma graça e colocou no seu coração. E é assim o processo da catequese e da evangelização. A gente cava, a gente vai encontrar onde o outro está. A gente tira do barro, da sujeira, que seja lá daquilo que ele vive, daquilo que ele está e da forma como ele está. A gente vai lapidando, vai formando, vai cuidando, vai amando, vai dando ele dignidade, vai fazendo ele ser amado por Deus. E depois dá o polimento. É o Espírito. É o sopro do Espírito. Que pole. E o outro brilha. Brilha para fazer com que o melhor de Deus aconteça no seu coração. E pode ter certeza, uma pessoa polida, uma pessoa brilhando, ele agradece a você, porque você foi instrumento, e depois de tudo isso, ele ainda vai alcançar a outros, porque ele foi alcançado. Só alcança quem foi alcançado. E isso, gente, né? Aí, quando esse brilho acontece, carismas institucionais, eles são verdadeiros, né? Você como catequista, ou uma criança ou um jovem na igreja, na escola, nos lugares, ele brilha, né? Ele brilha no estudar, ele brilha no querer, no crescer, né? Quem foi de grupo de jovens sabe muito bem o que é isso, né? Quando encontraram seu dom, você entrou no Ministério de Música, você aprendeu a ler, você encontrou sua profissão, você percebeu a sua capacidade de crescer, de viver, de amar, né? Você teve um namoro santo, né? Porque você aprendeu, né? Testemunho dado, testemunho doado, testemunho ofertado. Compreende a vocação na escuta e no chamado, né? Você vai ver que vai nascer vocações, né? Vocações cristãs bonitas, de gente que diz: eu quero viver a vida religiosa, eu quero um matrimônio bonito, eu quero viver a vida sacerdotal, eu quero entrar para a vida religiosa, porque teve um ambiente de formação, de catequese bonito que o formou, né? E compreende em sua missão, né? Compreende a missão em sua aproximação da sua causa e da sua vida, né? Ou seja, né?
é os frutos daqueles que brilham e fazem com que a vontade de Deus aconteça, né? Por isso, né? Por isso, eu acho que, né, Sara, pode trazer aquele PDF bonito, né? Que a gente partilhou juntos e que traz para nós, pode trazer lá embaixo, né? Que tem algumas reflexões, gente, que queria trazer para vocês, que elas também nos ajudam nesse processo bonito de identificação. Pode ir descendo mais, Sara. Que eu chamo isso das montanhas de espiritualidade. Montanhas de espiritualidade. Não sei se você consegue ver em casa, né? Mas essas montanhas da espiritualidade, era isso, né? Esse ponto aí que eu queria trazer para vocês, para que a gente possa ver quais são aquilo que eu chamo de desafio central, né? Da nossa montanha da espiritualidade. Cada um, gente, guarde no seu coração, né? Querigma, mistagogia, evangelização. Tem um caminho que é personalizado. Para cada um, para cada gesto, para cada pessoa, existe uma forma de alcançar. Uma forma de alcançar. E o que é mais belo é isso, né? Quando a pessoa ela se sente alcançada pela forma que ela foi evangelizada, ela engrena, ela viaja, ela sobe, ela cresce, ela amadurece, ela é feliz. E existem montanhas, né? Eu acho que para a nossa evangelização de hoje, né, existem montanhas de espiritualidade. E essas montanhas fazem muito bem. A primeira montanha da espiritualidade que queria trazer para vocês é do bebê. Né? Vocês sabem também que a evangelização ela pode acontecer no movimento ultra-uterino. E aqui já começa com a família, né? De apresentar a criança que é amada por Deus, né? Apresentar a criança que Deus a ama, né? Palavras que possam já traduzir no seu coração um amor inesgotável de um Deus que nos ama. E aqui está, né? O primeiro desafio central, né? Dos primeiros anos de vida de uma criança, né? É passar do sonho à realidade, interagir com o mundo, fazer com que a criança ela possa interagir com o mundo. E a experiência basilar é da confiança. E aquela confiança, né? Quando a criança é pequena, a criança é jogada no colo, né? E ela é abraçada, né? Tanto é que quando aquelas crianças que nós conhecemos, né? Que ela não vai, né? Que gruda da mãe, do pai, né? Ou que chora querendo a presença da mãe e do pai, não esqueça também esse modo afetuoso, materno, paterno, ou até da pessoa que ela ganha essa confiança, já é um caminho de evangelização, né? Que começa no berço da casa, né? Essa relação afetiva asseguradora. E acho que isso é fantástico, né? Isso é bonito, né? É bonito quando a gente vê isso, né? E isso é uma religião com uma expressão de fé. Após a confissão, contato com a realidade transcendente, né? Ele sente, ela sente, a criança sente. Tem uma forma de evangelizar, né? Que a gente pode chamar das crianças de 2 a 6 anos, né? Para quem trabalha no ambiente educacional, para quem já está nos primeiros passos da catequese, tem aquilo que nós chamamos, sabe, de um desafio central, né? Desafio central. Passar dos ciúmes para a relação. Sair do individualismo para agora começar a conviver com os coleguinhas. Né? Eu acho que essa é a melhor expressão, né? Aprender a conviver com os colegas, né? Começar a construir relações, né? Partilhas, doação, né? Um pouquinho do meu que eu partilho com o seu, né? Não é só para mim, é para eu e meu colega, né? E isso já é um contato, né? De evangelização muito bom, né? Porque isso é o desafio central da idade. Né? Desafio central da idade. É dos ciúmes, né? Do ciúme das primeiras relações com a escola, da relação social, do ciúme das primeiras vezes que está indo para a igreja, né? Quando às vezes nem quer ir, quer ficar em casa com o seu joguinho, com a sua coisa, né? E aí trazer porque precisa ir para a igreja, ter relação, conviver com as pessoas, né? E isso traz, né, que eu acho que a experiência basilar desses tipos de criança, né, é a linguagem e a estruturação simbólica. O símbolo fala muito. O símbolo fala muito.
E aqui, para quem é catequese, ou para quem na sua paróquia, né? Ou até no ambiente escolar, tem essa fase que precisa falar um pouquinho de Deus, né? As estruturas simbólicas, elas são importantes, né? Uma forma do querigma de apresentar a cor, apresentar o desenho animado, apresentar o fantoche, né? Apresentar características que possam trazer criatividade, que geram para essas crianças um desejo de atenção, né? Por quê? Porque elas estão numa estrutura simbólica, né? Uma condição, né? Fala autêntica dos pais com afeto, né? Afeto. Ainda a experiência de Deus para eles, mesmo eles conhecendo a Deus, mesmo já tendo a idade de rezar o Pai Nosso e fazendo o sinal da cruz de uma forma bem lenta e às vezes até ainda não compreendida ainda no coração deles, mas a experiência de Deus que ele tem é na fala autêntica dos pais com afeto. Eles vão ter a experiência do amor de Deus pela experiência do amor dos pais. Elas vão ter a experiência do amor de mãe da Virgem Maria pela forma delicada, cuidadosa, amorosa e de oferta da mãe. Olha como a catequese da família, ela tem um lugar bonito, né? A religião, a apropriação dos significados sintéticos da vida e do mundo por meio de objetos simbólicos, né? Apresentar os símbolos, né? As crianças, elas ficam muito atentas aos símbolos, principalmente nessa idade, né? Após a conversão, a aquisição do sentido para os símbolos aos rituais religiosos. Aí a gente pode dar um outro pulo, que aí a gente já sai desse ambiente de infância, né? Infância. E na infância, né, o desafio atual dos 7 a 11 anos de idade. Tem certas paróquias ou certos ambientes que já é esse caminho, né, da criança que ainda não se batizou, ou daquela que vai estar fazendo a pré-eucaristia, ou aquela que já está se preparando para a primeira eucaristia com 11, 12 anos de idade, né? Desenvolver habilidades de competência. Olha que a catequese agora já começa a fazer um outro sentido, uma outra forma de querigma, viu, minha gente? Uma outra forma de querigma. Que forma é essa? É a forma de desenvolver habilidades de competência. Certas habilidades. A habilidade que ele tem, né, é cantar. A habilidade que ele tem, né, é de fazer uma boa leitura, né? Hoje o catequista diz, é você que vai ler, né? Hoje você que vai arrumar, né? Chega um pouco mais cedo para me ajudar a arrumar. Ou seja, né, você vai fazendo a criança, né, dentro dessa fase, né, porque ele se sente comprometido, comprometida, né? Comprometida nessa fase. Ele vai percebendo o quanto é bom ajudar. É bom ajudar. É bom ser catequista, né? É bom ajudar com meus coleguinhas, né? É bom, né, pegar o papel da Xerox, né? Aí pega fulano, e aí eles vão passando um para o outro, né? Ou seja, né, fazer com que a criança ela também possa se sentir útil, né, nesse caminho de evangelização, né? Faça uma leitura hoje, já tem idade, já conhece, né? É experiência, né? Iniciativa e coragem, que tem medo, porque acha que não consegue, porque os coleguinhas estão olhando. É o tempo de brincar demais, né? Vocês vão perceber que é uma idade que as crianças elas brincam muito, né? As crianças têm uma dificuldade de concentração, né? Todo esse movimento é importante e aí, sabe, você ao mesmo tempo está lá, medo, angústia, mas ao mesmo tempo você ajuda, né? Condição de facilitadora, permissão e incentivo. É incentivar, hoje você vai vir hoje, amanhã você vai fazer isso, ou você vai participar dessa coisa, você vai envolvendo. E olha, gente, eu estou falando dessa idade, mas a gente pode fazer isso também com os adultos, viu? A gente também pode fazer isso com os adolescentes, com os jovens, né? O incentivo, né, não está só relacionado a essa fase da idade. É uma experiência basilar, mas não está só acrescentada nela. E a religião é a compreensão do significado da vida e do mundo pelas histórias verdadeiras e desenraizamentos religiosos. Ou seja, né, é o tempo do conto, das histórias bíblicas, do contar a história, porque eles estão atentos à história, gostam de ouvir história. E às vezes já sabem a história. E claro, né, você como catequista pode usar a sua criatividade, né?
Eu nunca esqueço no ambiente educacional, na hora que eu estava com uma fase dessa de alunos, e fui falar sobre aquele texto de Samuel, do chamado de Samuel. E eu chegava e dizia, né, contando a história para eles, eu dizia, né, vocês vão repetir comigo, Samuel, 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 e eles repetiam, né? Ou seja, eles estavam interagindo com o texto e ao mesmo tempo eles estavam assimilando tudo o que estava acontecendo, né? Era a criatividade do momento e acho que essa criatividade deu certo, né? Depois, pode baixar um pouquinho, Sara, para que todos possam visualizar melhor. A terceira parte, né? A terceira parte dentro desse desenvolvimento, gente, se chama adolescência. E qual é os desafios atuais ou central da adolescência do dia de hoje para o querigma, né? É a aquisição da identidade. A gente não pode esquecer que a adolescência, nesse período, é a fase da descoberta, é a fase da sexualidade, é a fase do desenvolvimento, é a fase do grupo, né? É a fase da tribo, é a fase dos meus colegas, né? É a fase do meu gueto, né? Ou seja, nessa fase, essa muitas vezes é a fase da crisma, da perseverança e da crisma, é a fase da aquisição da identidade. E acho que a primeira palavra que esses adolescentes eles buscam, né? O que é que eu estou fazendo aqui, né? Quem sou eu? O que é que eu estou fazendo aqui e qual o sonho da minha vida? E aí acho que o catequista deve estar super atento a isso, né? Principalmente para fazer eles se identificarem, né, como irmãos, como filhos de Deus, né? E que Deus ele sonha para o coração deles, né? E as descobertas mais profundas. Aí, gente, nascem os retiros, né? Aí nascem os retiros, né? Aí nascem os acampamentos, aqui nasce as experiências fora, aqui nasce o luau, aqui nasce as criatividades, aqui nasce a vigília. Por quê, né? Eles querem estar juntos, eles querem partilhar juntos. Aqui nasce a gincana, né? Aqui nasce, sabe, olha, a gincana bíblica, aqui nasce tantas atividades que os envolvem, né? Que fazem eles trazerem dever de casas mais claros, mais firmes, mais verdadeiros, principalmente no caminho da catequese. Isso vale para qualquer idade e até mesmo para os adultos, né? E a experiência baseada é a escolha pessoal. Agora, se nas primeiras fases a mãe e o pai precisavam motivar a criança ou o adolescente para ir, nessa fase ele precisa desejar ir. Aí essa fase, gente, o querigma precisa ser, sabe, no ponto, viu? Para que ele possa sentir o sabor do pudim e dizer assim, eu quero ir. É bom ir. Agora é bom ir. Porque, olha, a escolha é dele. E vocês veem que muitos se afastaram porque eles não escolheram. Mas pode ser que não é que eles escolheram. Alguém não anunciou com paixão, nem com entusiasmo. Alguém não falou com amor, não fez arder o coração, para que ele possa dizer, vale a pena, vale a pena. Aí é a escolha pessoal. E quando você ver algum jovem, algum adolescente, alguém, não fique preocupado porque ele não está. Mas, ao contrário, você deveria sempre perguntar qual é a forma de eu alcançá-lo. Porque pode ser que alguém tentou alcançar, mas a forma que foi alcançado não conseguiu. Gente, respeito e compreensão. Respeito e compreensão. Para essa idade, o respeito e a compreensão é tudo. A religião é a escolha, a religião pessoal, ainda intermediada pelo grupo, né? Às vezes vou para a igreja porque eu vou com a galera, eu vou para a igreja porque depois no final tem cachorro quente na casa de um, né? Ou então eu vou para a igreja porque eu vou tocar hoje na missa, porque eu vou fazer uma leitura, né? Gera agora, né? E no final vai ter uma coisa boa para fazer. É a dimensão da fé que começa um processo de amadurecimento. Para o jovem adulto, que a gente já está terminando minha reflexão, que já está chegando ao final, né? O desafio central é os relacionamentos mais profundos. Descobrir a essência e os outros nos acontecimentos. Aqui está o querigma que nós chamamos de intimidade com Deus. Intimidade. Se os retiros, os acampamentos e os encontros, eles já começam a surtir efeito, né? Agora é intimidade. Essa intimidade já é começar a não só fazer, não só estar, mas também colaborar. Né? Intimidade. Intimidade com a palavra, intimidade com a adoração, intimidade com a Santa Missa. Né?
mais intimidade, né? E essa intimidade vai gerando oferta, vai gerando pessoalidade, relação, oferta. Né? E a religião é uma escolha religiosa conscientemente assumida ou convencional, né? Não frágil, né? Não frágil, como diz aqui, né? Mas uma escolha. Eu escolho ser católico, eu escolho ser cristão, eu escolho ser de Deus. E após a conversão, uma intimidade e a relação última, desejada e aplicada. Aqui a gente pode chamar dos movimentos vocacionais. Né? Aqui agora começa a interação vocacional. E o adulto, né? O adulto. Qual é o querigma para o adulto, gente? A fecundidade. Você que é catequista de pessoas de mais de 30 até 50 anos, e com certeza eles estão sentados te ouvindo dizer, e eles podem estar dizendo assim, né? Tenho tanta coisa para fazer, eu trabalho, estou cansado, eu tenho atividades para fazer em casa, eu tenho relações com as outras pessoas, eu tenho muito trabalho, eu tenho universidade, eu tenho doutorado, eu tenho mestrado, tenho tanta coisa para fazer e eu estou aprendendo alguma coisa de fé. É o tempo da fecundidade, que é não só de receber, mas de doar. A pergunta que eu faço é se você é catequista de adultos, né? Não simplesmente dê a catequese, mas faça com que ele se envolva. Se você faz com que ele se envolva, ele cresce, viu? Ele cresce. E gera e cuida, viu? Porque esse é o tema central dessa idade, né? E você que tem essa idade deve saber muito bem isso, né? Às vezes você até vai para a igreja e diz assim, né? Ninguém me chama para fazer uma leitura, ninguém me chama para coordenar nada, ninguém me chama para estar em uma atividade, porque é a fase da fecundidade, é a fase do fazer. É a fase do fazer. E é dentro dessa fase do fazer que gera cuidado, né? E gera abertura para o natural, né? Gera expansão, né? E a capacidade de anunciar. Adulto e maduro, né? É passar, né? Vamos passar as últimas salas para a gente terminar, né? Do querigma. Adulto maduro. E o adulto maduro passa da rotina para o sentido daquilo que as coisas se realizam. É da liberdade, é do sentido pessoal. Das pessoas mais velhas de idade, né? E aqui eu sempre trago a experiência dos idosos e catequizar os idosos. Quem mais catequiza hoje os idosos são os ministros da comunhão, viu? Quando eles vão de casa em casa, de porta em porta, dar a comunhão. Naquele dia, Ave Maria, a melhor catequese, a melhor formação, a melhor leitura da palavra é escutá-los. Escutá-los. Eles têm história, eles têm vida, eles têm coisa bonita, eles têm reflexões, ele tem algo a nos dizer que nós não experimentamos. E às vezes, né, não sei se aqui como catequista tem algum ministro da comunhão, vai confirmar o que eu estou dizendo. Mais do que você levar Jesus, mais do que você fazer alguma coisa, e quem já evangelizou de porta em porta, e que encontrou com uma senhora, percebeu que o que era mais importante não era o que você ia oferecer. O que era mais importante é o que a pessoa queria falar. É a idade, né? É a idade da fala. É a idade de quer expressar, né? E dentro dessa expressão, eu nunca esqueci uma das experiências de evangelização que eu tive, e eu me encontrei com uma senhora, e quando eu sentei na casa dela, ela disparou de falar mais de uma hora de relógio e eu escutei até o final. No final da escuta, que eu disse que eu tinha algumas coisas para dizer para ela, ela chegou para mim e disse assim, esse foi o dia que mais eu fui evangelizada. E na minha cabeça eu não tinha dito nada para ela. Mas o que é importante, minha gente, não era o dizer, era o escutar. E assim, né, com essas fases, a gente pode chegar ao nosso coração e dizer, né? Para cada um tem um jeito de ser alcançado. Para cada um tem um jeito de ser tocado por Deus. Para cada um é preciso ter ousadia e criatividade para evangelizar. E aqui eu digo para vocês, para terminar nossa conversa de hoje, né? Eu tenho algumas expressões bonitas de uma grande mulher da igreja,
que se chama Et Ellison. E Et Ellison vai dizer: você quer encontrar Deus? Existem 3 formas de encontrar a Deus. Tem gente que encontra Deus fora de si. E encontrando Deus fora de si, vê Deus em tudo. Na natureza, no homem, nas relações. Só que tem gente que encontra Deus dentro de si. E encontrando dentro de si, encontra as suas melhores amorosidades, as melhores belezas do coração. Por isso, né, é preciso saber encontrar Deus fora de nós, encontrar Deus dentro de nós. E como diz Agostinho, aí sim eu termino nossa conversa de hoje. Fora eu te procurei, mas foi dentro que eu te encontrei. Deus abençoe o coração de todos vocês, viu? Sejam catequistas felizes e façam muita gente feliz. Tenho certeza que tem muita gente aí que quer me perguntar um monte de coisa, viu? Estou aqui para responder e partilhar com vocês esse dia de hoje. Obrigado, padre. Que bom, viu? Realmente, nosso chat está cheio de elogios e colocações também concordando com as suas falas, né? Mas vou ressaltar algumas, né, que acho que seria bom o senhor comentar e até dar uma ressalva aí para que a gente possa ficar bem mais claro, né? Tem algumas pessoas falando no início sobre a questão da escola arquidiocesana de catequese. Ela está parada ainda, mas a Comissão Arquidiocesana de Catequese ainda está pensando como fazer para reestruturar, para depois, né, voltar a funcionar, porque não adianta a gente simplesmente falar que vai funcionar sem uma estrutura, sem como se vai funcionar direitinho nessa estrutura que a gente pensou, adaptada à nossa realidade também, né? Porque a gente tem que adaptar o tempo no qual nós nos encontramos. Então, ainda a gente está pensando como fazer. Eu só dando um retorno para aqueles que falaram sobre a questão da Escola Arquidiocesana de Catequese, né? Mas alguns colocam a questão das dificuldades. Por que dessas dificuldades? Que no início o senhor estava falando sobre a questão das dificuldades, né? Para essa catequese, tanto nas famílias, nas escolas, né? E etc, né? Então, o porquê dessas dificuldades? Olha, penso 2 coisas. As dificuldades da evangelização, elas são muitas. Tanto a escola como a família, elas são 2 pilares que nos ajudam a avançar. Eu acho que todo ambiente catequético, eles precisam dessas 2 colunas, o ambiente educacional e o ambiente familiar. Da família para dar base, né? E vocês como catequistas, né, eu acho, né, vocês como catequistas, o maior objetivo de vocês é avançar na palavra, avançar na formação, nos conteúdos que vocês já têm programados, né? Nas atividades que vocês já têm pensadas e sonhadas para as crianças. Parece Família, que... o que é que vai acontecer? Vai fazer com que os alunos eles não consigam avançar. Para a catequese acontecer, é preciso pelo menos saber ler e escrever, né? Na família precisa pelo menos de educação doméstica, ou seja, né, tem algumas coisas, né, algumas coisas bem simples, né, que são 2 colunas, família e escola, que elas precisam estar conjugadas muito bem para que a catequese ela possa avançar. Senão, né, louvado seja Deus quando um catequista é pedagogo, então entende. Louvado seja Deus quando um catequista é mãe e pai e consegue compreender o que pode ajudar. Mas pode ser que o catequista seja um jovem, seja alguém que ainda está fazendo uma experiência ainda de fé, ou que está ainda auxiliando, né? Se ele não tiver nenhuma base ou nenhuma traquejo nesse movimento, pode ser que ele não consiga
colaborar como consiga colaborar, né? Eu acho que isso é uma reflexão muito ampla, né? Muito ampla. E que nós precisamos ir trabalhando devagarzinho, mas para alcançar melhor os nossos jovens, nossas crianças e nossos adolescentes. Tem uma outra pergunta aqui que é interessante a gente refletir, está escrito só assim, de Jesus. Boa noite, padre. Por que a igreja não tem uma escola bíblica e não valoriza a música como os protestantes? O senhor não acha que os adultos também estão precisando de uma renovada catequese? Eu não entendi muito bem. Pode falar de novo? A pergunta é de Jesus. Foi Jesus que mandou perguntar. Deu para entender? Ah, Jesus. Deu? Por que a igreja não tem uma escola bíblica e não valoriza a música como os protestantes valorizam? O senhor não acha que os adultos também estão precisando de uma renovada catequese? Olha, a pastoral em cada paróquia, em cada realidade, também é muito uma criatividade do próprio pároco, né? E que ele pode olhar todo esse ambiente com muita sensibilidade do coração até para alcançar melhor, né? Nós não precisamos copiar ninguém, ao contrário, nós temos, né? A primeira coisa que a gente precisa retomar é, né? O que era os coroinhas era o menino do coro, gente. Os coroinhas eram os meninos que ficavam lá em cima cantando. Depois esses meninos desceram e foram ajudar o padre no altar, né? Ou seja, né? Isso era nosso, né? Isso era nosso. Eu acho que nós não precisamos copiar nada, nós temos tudo. O que precisamos é retomar, mas isso é criatividade pastoral, né? Criatividade pastoral. Escola de música, né? O problema não é ter escola de música, né? É ter alguém que ajude, que se coloque à disposição, que queira, né? Que veja a realidade desses jovens, né? Veja a possibilidade deles, que possam ajudar a crescer também, né? Às vezes a gente fica também muito esperando que o padre faça, viu? O padre precisa fazer, mas pode ser que o padre não teve esse olhar que você teve. Ainda não estar atento àquilo que você está atento. Ele pode estar ocupado com muitas outras coisas, né? Ou seja, né, a pastoral ela acontece também de uma forma comunitária e de irmandade, né? De irmandade. Acho que todas essas coisas elas são iniciativas fantásticas, né? Que podem alcançar, que podem evangelizar e que podem gerar muitos frutos para a igreja e para a comunidade, né? Acho que fica a dica, né? Jesus, viu? Fica a dica, né? Vai lá, procura seu padre, né? Diz a ele seus anseios do coração, né? Ver alguém que pode ajudar também, né? Ajunta essa galera aí que pode estar dispersa, né? Alcança esses adultos, essas crianças, esses jovens, né? Monta aí esse coral bonito, que olha, Jesus, eu quero celebrar até essa missa aí, viu? Porque vai ser bondade. Ótimo. Alguns, né, até colocaram a questão do testemunho, que foi falado ontem muito no tema do padre Domingos Sávio, né? Que é necessário ter o testemunho, tanto dos pais, né, como dos catequistas também, né? Mas hoje eles reforçam muito a questão do testemunho dos pais na catequese, porque às vezes é, falam ou pedem os catequistas que vão à missa, etc., mas os pais não vão, né? Mas aí é voltar, claro, mais para a questão das crianças, né? Então, essa questão toda de dar esse testemunho, né? Ou como fazer com que esses pais possam, né, participar mais ativamente de uma vida eclesial, ou mesmo da catequese com seus filhos, né? Então, fazer uma abordagem nessa questão. E, além disso, como aí está tocando muito na questão da catequese com crianças, né? E aí já embalo a outra pergunta, que é sobre a catequese de adultos também, né? Que a abordagem não pode ser, que aí foi o Evandro Cabral que perguntou, ou comentou, a abordagem da catequese não pode ser vista somente no viés da catequese com crianças. Tem que ampliar, pois vai além do contexto da reunião semanal, que dura 1 hora, né? Então, tem outros campos aí também para serem vistos, né? E também abordar um pouquinho essa questão da catequese de adultos, né, que às vezes fica muito velado. Quando se fala catequese numa paróquia ou em alguns determinados grupos, as pessoas só pensam que seja catequese com crianças.
E hoje nós sabemos que a catequese não é só com criança, a catequese é com pais e padrinhos, no ventre materno, como o senhor mesmo já estava aí falando, né, dessa questão de aquilo que a gente vai trabalhando com a criança desde pequenininha já vai sendo vivenciado após o nascimento. Então, dentro do ventre materno, catequese com pais e padrinhos, catequese com crianças, catequese com jovens, catequese com adultos, catequese com adolescentes. Então, tem toda uma gama, né? Mas as pessoas, quando falam catequese, só pensa catequese com crianças e, sobretudo, só pensa Eucaristia, né? Então, tem que ampliar um pouco esses horizontes. Talvez não seja, talvez seja culpa, não sei, se é dos padres, se são dos catequistas, se são da organização, de pensar muito na questão voltada para as crianças, né? Não sei se fiz me compreender na explicação, né? Mas eu acho que trabalhar um pouquinho dessa catequese com adultos, né? Que é importante, não ficar só velado ali na questão da catequese com crianças, né? Deu para entender? Ou quer que eu refaça a pergunta mais resumida? Eu acho que é uma reflexão que nós precisamos amadurecer mais, né? Amadurecer. Mas, e que temos, né? Temos muitos materiais. A internet dele acho que está travando. Mais atingidos, né? Nós atingimos de uma forma mais as crianças, nem ou negligenciar os adultos e olhar somente as crianças. Eu acho que todo esse movimento ele precisa ser um pouco mais apaixonado, aqueles que trabalham com adultos se encontrar mais, partilhar mais, trazer mais elementos. O foco da catequese com as crianças, porque às vezes muito das catequeses das nossas paróquias. Mas depois tem uma coisa interessante que acho que foi partilhada pelos pais. Ter uma pessoa que consiga fazer um processo testemunhal. Sua internet está travando, eu não estou conseguindo. Você está pegando pelas metades da sua resposta. Eu acho que o do padre travou aí, né? Que pelo menos eu não estou conseguindo entender o que ele está colocando, né? Sobre o tema, né? Podemos diante dessa realidade aí, né? Padre José Carlos, quer comentar alguma coisa sobre essas questões que foram colocadas aí acerca da catequese, enquanto o padre Josuel restabelece a internet dele? Um abraço, uma boa noite aos irmãos que nos acompanham. A gente vai vendo aqui nas questões. Eu agradeço ao padre Josuel pela exposição. Muito bacana. Padre, estou falando porque você está oscilando, mas pode retomar sua palavra. Ele só está olhando. Acho que ela cansou, a internet cansou. Que internet cansada é essa? Meu filho é baiana?
Ó, é Foi. preconceito. Acho que ela Foi brincadeira, não foi preconceito. Pode retomar, padre. Aqui tem umas questões, quando a gente fica analisando aqui no chatzinho, as perguntas, ou pelo menos as preocupações, né? A gente vê que é mais preocupações das pessoas. Como catequizar os pais? O que a gente tem orientado um pouco aos catequistas, principalmente as coordenações paroquiais, é tentar você criar um círculo de conversas com os pais, né? Nas oportunidades, né? Não marcar aquelas reuniões com os pais meramente para falar ou falar um pouco como é que está a caminhada espiritual do catequizando, né? Dos filhos ou do quem é responsável, mas oferecer também esse conteúdo, quer dizer, fazer com que os pais eles entrem no processo de encantamento. Não é fácil para muitos pais, porque eles julgam a questão do trabalho, tá? de leva a criança para a catequese no sábado e no domingo tem a Santa Missa. Falar com o padre e tentar ver a possibilidade de ter missas, as missas, e o padre Manuel deixava claro na primeira exposição dele, como a gente pode também envolver as crianças na celebração eucarística, mas uma celebração específica para as crianças com a presença dos pais. E que você pode, obviamente, o padre vai poder celebrar, ele vai ter essa oportunidade de se dirigir às crianças, mas também se dirigir aos pais, envolvendo os pais na celebração, tal. Isso pode dar um certo resultado. Não vai ter um resultado 100%, não, de maneira nenhuma. Porque os pais, muitas vezes, não estão preocupados com a formação religiosa deles. Alguns acham que estão satisfeitos com a formação religiosa que têm. O que eles querem, na verdade, é, botar entre aspas, porque é uma coisa muito de pensar, eles querem dar uma formação religiosa para os seus filhos. E acabam, assim, às vezes, eles despreparados, não tem. Alguém diz, os pais são os primeiros catequistas. Na verdade, a gente sabe que o movimento o primeiro catequista, né, realmente é a família, o segundo é a comunidade, né, e o terceiro é aquele catequista por vocação, como dizia Liliane. Então, o primeiro catequista está dentro de casa, né, o pai e a mãe. Mas eles não vão dar nada para os filhos. O segundo catequista é a comunidade. A comunidade, ela realmente vai preparando, vai oferecendo às crianças, jovens e os adolescentes, e também aos adultos, os catecúmenos, esse suporte para um amadurecimento na fé. A palavra é essa que a gente poderia estar usando sempre, né? Amadurecer na fé. Ao passo que vão entendendo esse círculo da vida de fé da comunidade, né? Da pessoa. Falava claramente na celebração hoje que as pessoas não podem se sentir assim deslocadas, né? Todos têm que estar... a vida comunitária, ela é uma força extraordinária para alcançar o conhecimento acerca da fé. Quando as pessoas, muitas vezes, elas estão soltas, elas vão às celebrações, mas elas não têm vínculo, né? Não tem aquele sentimento de pertença àquela comunidade. Isso dificulta muito o processo de formação, a formação continuada, e também dificulta muito o processo de interação das pessoas na comunidade. Parece que o padre já está de volta, graças a Deus. Você pode, então... Foi. Ele cansou um pouquinho, foi beber uma água e voltou para a internet. Tudo bem. Ai, ai. O senhor quer concluir, padre, o pensamento que o senhor estava, porque a gente não conseguiu entender. São palavras importantes mesmo, né? Principalmente nesse novo olhar para a evangelização dos tempos de hoje, né?
Eu acho, gente, que nós estamos trabalhando achando que todo mundo sabe. E às vezes a gente está esquecendo que ninguém sabe e é preciso dizer novamente e sempre dizer novamente, né? É a ideia do óbvio, né? Eu acho, né? Eu acho que as famílias devem dar testemunho. Eu acho que isso deve acontecer, é óbvio, né? O óbvio, às vezes a gente pensa que o outro ele não precisa ser formado, né? Hoje as famílias precisam ser formadas, hoje as crianças precisam ser formadas, hoje outras pessoas precisam ser formadas, hoje os próprios sacerdotes precisam ser formados para esse ambiente catequético, né? Para alcançar melhor as faixas etárias, as gerações, né? Que vão chegando, né? As instituições religiosas, ou seja, né? A gente não pode fixar-se no óbvio de que fulano sabe, né? A gente precisa repetir novamente, né? Dizia, né, Padre Zeca, né? E repito aqui, né? As pessoas hoje na missa, né? Muitos, né? Não é porque fulano sabe, não. Fulano não sabe, não. Tem horas que a gente precisa ter comentário para dizer que precisa levantar, sentar, ouvir, acontecer algumas coisas, porque a gente acha que o outro sabe, o outro não sabe, né? Às vezes a gente acha que a criança sabe, né? Às vezes é preciso, né? Antigamente a gente tinha o comentário de tudo, né? Do entrada, do ofertório, da missa, do comunhão, né? Hoje é preciso dizer, né, para algumas pessoas que elas não podem comungar se elas não se confessaram, se ela não fez a primeira comunhão, se ela não se está preparada dignamente, né? Porque às vezes a gente não fala nada e vai gente que nunca fez a primeira comunhão, nunca participou da missa e vai comungar, ou foi missa de sétimo dia e comunga também, e está confusão danada, né? Ou seja, né, porque nós achamos que tudo é óbvio, né? E nada é óbvio, gente, né? Eu acho que a evangelização, o querigma, né, não é óbvio. A gente precisa dizer novamente, mesmo sabendo que o outro sabe. Porque só assim a gente vai recordar novamente o caminho de evangelização e retomar, né? A pandemia acabou com tudo e a gente precisa retomar tudo. Uhum. Exatamente, padre. Missa de sétimo dia, a menina vai para a fila da comunhão. Eu já vou observando já a forma de andar, vai para a fila da comunhão. Aí você olha para a pessoa, não dá para perguntar ali, né? Porque tem toda uma censura, discriminação, tal. Você pergunta, você diz o corpo de Cristo, aí ela diz obrigado. Obrigado. Aí eu disse assim, você já fez a primeira comunhão? Como? Aí disse, então me dê. Me dê Nosso Senhor de volta. Depois eu converso com você. Foi muito engraçado, muito engraçado. Corpo de Cristo, obrigado. Ela achou o seguinte, tá todo mundo indo para a fila. Essa é a hora da merenda. Essa igreja tem merenda. Eu também Aí quero. se mandou para a fila da merenda. E aí não sabia o que dizer, não sabia de nada, né? Uma vez pegou, levou para mostrar a amiga que estava sentada lá no fundo da igreja como era. Pegou o Nosso Senhor, botou na mão, levou para apresentar como é. Então, realmente, padre, temos que... E os catequistas, né? Temos que dar essa formação. E os catequistas devem, nas celebrações, ficarem bem atentos, né? Porque eles podem também, né? Um papel sublime, né? A gente diz assim, majestoso de um catequista, é ver essas desinformações das pessoas, chamar assim, e até começar o processo catequético, de oferecer a catequese de adulto, caso a pessoa não tenha a catequese, né? Esse encantamento é muito difícil. A gente não pode desistir. Desistir dessas pessoas desinformadas, desistir dessas pessoas que não estão preparadas, né? De maneira nenhuma. Aí, para concluir esse nosso momento, que está tão agradável de partilha, né? Mas temos que concluir. Tem uma última pergunta aqui. Como fazer um encontro tão brilhante, como foi falado na formação, se a comunidade não abraça a catequese como pilar da igreja? E, às vezes, até mesmo os párocos não dão esse suporte. Isso é uma pergunta de Maria Clara Cardoso dos Santos, e eu completei com a parte de párocos, porque em outro comentário alguém falou isso, né? Apesar de outros comentários, a pessoa ter dito que realmente a vida do padre é corrida, tem muitas atividades, né? Que às vezes isso não dá o tempo devido que deveria dar à catequese, né? Mas aí fica essa pergunta para o padre Josué,
como fazer um encontro tão brilhante como foi falado na formação se a comunidade não abraça a catequese como pilar da igreja? Olha, digo isso porque eu também fui de uma comunidade, quando catequista, e eu não tinha a presença do pároco, porque o pároco ele era ocupado e ele não estava. Mas a gente tinha três coisas. A gente tinha o espaço, a gente tinha as crianças, a gente tinha os catequistas. O resto, ou melhor, os outros, eles vão se inserindo aos poucos. Gente, não espera, faz. Quem espera não consegue fazer nada. Faz. Brilhe você, né? Use sua criatividade, busque outras pessoas que possam te ajudar, né? Vai, olha, né? Use a sua ousadia e a criatividade e avança. Avança. Às vezes as melhores catequeses não é aquelas tão estruturadas. As melhores catequeses eram aquelas que são feitas com amor. Lembra quando eu era catequista, aquelas cadeiras velhas, numa igreja antiga, que Zeca conhecia, Nossa Senhora Auxiliadora, lá no Alto do Cabrito, no meio do palco, e aí pegava uns papéis e botava no chão e fazia com as crianças. E assim era a catequese. E era uma coisa bonita, e as crianças ajudavam a pegar as cadeiras, as crianças ajudavam a guardar as cadeiras, e que na outra semana as crianças participavam também, e fazia a leitura no ambão feito de bloco, que a gente não tinha, e ao mesmo tempo a gente ainda partilhava o pão e o vinho do ofertório no final da missa. Coisas muito simples, mas que podem ser profundas e a gente guarda para a vida toda. O complexo pode se dispersar, mas o simples pode se tornar profundo e a gente ainda não percebeu. Só para ressaltar um pouco essa sua última fala aí, né? Por exemplo, eu sou o resultado de uma catequese assim. Na minha cidade mesmo, tinha um pároco que atendia 3 cidades, 3 paróquias, então ele não morava na minha cidade. Então a gente vivia pela a atividade que os leigos mesmo assumiam as coisas, né? Então os catequistas mesmo assumiam tudo. Então é resultado de um trabalho assim de fiéis mesmo participantes ali e que assumem muito com amor aquilo que faziam, né? Então dando esse testemunho, motivando, e a gente foi se formando dentro desse processo até estar onde a gente está, né? E eu lembro de tudo que eu passei, né? Que já foi catequizado um pouco grande, né? Já foi com 15 anos, então já tinha bem consciência. Então, eu lembro de cada passo que eu passei, de tudo direitinho, exatamente por causa dessa ligação forte que eu tinha com a comunidade, com os leigos, com os catequistas, e ali foi fortalecendo esse trabalho de catequese dentro, e por isso que até hoje eu sou apaixonado pela catequese, que começou ali, né? Porque depois que eu terminei essa minha primeira fase, eu fui ser catequista, então já fui convidado a ser catequista, então assumi o processo, entendeu? E aí foi uma transformação. Realmente, esperar só do padre realmente não dá tanto resultado assim se a gente não tiver testemunho do tema de ontem, uma vida bem ali engajada na comunidade, né? Não dá resultado. E aí, padre, eu vou deixar que o senhor faça a sua conclusão, né, do seu tema, para a gente poder fechar esse momento, né, que o senhor possa concluir seu raciocínio através das perguntas, aquilo que o senhor colocou, para depois a gente partir para o finalzinho da nossa terceira noite. Gente, eu que agradeço, viu? Primeiro ao Padre Zeca, nosso assessor, pelo convite, por estarmos juntos, né? Pela irmandade, né? Tenho certeza que é um trabalho muito bonito e que alcança muita gente na nossa arquidiocese, né? Aí o Zé Carlos, né, nessa assessoria, nesse trabalho bonito, né, de alcançar, de animar as foranias, né, de ajudar ao Padre Zeca, né, de Zeca para Zeca, né, a experiência bonita de
de vivenciar, né? E para cada catequista, né? Acho que meu abraço, minha alegria e a vocação, né? Quem está falando para vocês foi um catequista, né? Foi um catequista. Foi alguém que passou pela catequese, que era apaixonado por esse ambiente de catequese, né? Então, tudo aquilo que eu falei é fruto daquilo que aprendi. Quem estava no encontro comigo viu a minha experiência, né? Meu testemunho de como cheguei à catequese por simplesmente ser cuidada de um catequista, né? Em memória de Dona Judite, né? Que tinha um coração de catequista grandioso, né? Então, eu digo uma frase para vocês, né? Que é a frase de Karl Rahner, né? Para terminar a nossa experiência de hoje, né? E ele vai dizer: o cristão de amanhã ou será um místico ou não será nada. E digo para vocês de forma muito grandiosa e bonita, né? O homem de Deus, o catequista de Deus, aqueles que vão ser catequistas, homens da palavra, pessoas de Deus culturalmente, né? Passando pelas suas vidas, o cristão, ou ele será um homem de Deus de testemunho, ou não será nada. Espero que ele seja tudo, né? Porque eles passaram pelas suas mãos. Obrigado, que maravilha. Tem um monte de elogios, não dá para ler todos os elogios, tá, padre? Daí depois, se você quiser afagar o seu ego, você dá uma olhadinha nos comentários, que tem bastante elogios. Muito obrigado, viu, por esse momento conosco, que realmente foi assim frutuoso, e os catequistas estão amando essas colocações, a forma como foi colocada. Então é só realmente agradecer muito essa sua disponibilidade para estar conosco, partilhando um pouco da sua experiência de vida, né, enquanto catequista, da sua experiência de pároco, a experiência de padre, a experiência de cristão mesmo, né, para conosco, que nos fortalece na nossa caminhada, né. É realmente testemunho, né, daquilo que a gente vivia no tema anterior, realmente ser testemunho, né. Então, esse testemunho que nos motiva também na nossa caminhada, né, enquanto catequistas, né. Então, esse testemunho que dá resultados bem positivos dentro e fora da nossa igreja. Muitíssimo obrigado, viu? E nós vamos passar por um momento que lembra que nós falamos ontem acerca do sorteio da rifa que nós estávamos fazendo no nível arquidiocesano, para algumas pessoas irem representando a nossa arquidiocese lá na Assembleia do Regional Nordeste 3, né? Então, o sorteio é pela Loteria Federal, né? E é a última centena do primeiro prêmio, né? Alguns números não foram vendidos, né? Não foram comprados, né? Oferecidos foram, mas não foram comprados. Mas mesmo assim a gente vai fazer porque a gente falou que ia fazer hoje, então a gente vai fazer hoje, né? Então o primeiro prêmio do concurso 5759, o número foi 05587, né? Então, a última centena seria 587, porém não temos 500 números, temos 300, né? Então nós vamos levar em conta a última dezena, que é 87. Então o número sorteado foi 87 e está no nome de Jamile, da Forania 3. Então, aquele kit da catequese, né, que a gente colocou lá, né? Então foi a Jamile, da Forania 3, quem ganhou, né? Ela pelo menos me passou o nome dela, então eu coloquei na lista o nome dela, né? Se ela colocou em nome de outra pessoa, não sei, eu acredito que não, né? Então, ela que foi a ganhadora, né, daquele kit. Depois eu vou ver com ela a forma de entregar, de passar para ela o kit, certo? E agradecemos a todos que assinaram também a rifa, que contribuíram conosco para esse momento, né, de irmos lá representar. Então, vai Marcelo, Liliane e eu na Assembleia do Regional Nordeste 3, que vai ser do dia 19 até dia 21 de maio agora, né? E vocês viram que eu estou colocando até lá no grupo que está tendo a Assembleia da CNBB, né? E aí estão sendo eleitos os novos, né, referenciais, presidentes, etc., da CNBB e por aí afora, né? Então, estou colocando lá todos que foram eleitos para que a gente possa estar bem por dentro do que está acontecendo dentro da nossa igreja, né? E vimos lá que o Dom Dorival foi eleito o secretário, né, do nosso Regional Nordeste 3, né? Então, o nosso arcebispo auxiliar aqui da Arquidiocese está aqui presente, né, nessa questão, né? E nós temos outros lá que eu estou colocando, certo?
Queremos agradecer a todos nesse momento, né? A Sara, novamente, pela Pascom aí, nos ajudando, auxiliando bastante. Ah, agradecendo o pessoal das foranias que ficaram responsáveis pelas orações, né? Agradecendo ao Padre Josué de Jesus, agradecendo também ao Padre Zeca por toda essa ajuda que tem nos dado também, né? E a todos os outros que de forma muito especial estão participando e convidando o pessoal, e que vocês convidem mais outras pessoas para participar, viu? Convide, coloca lá nos seus grupos, convide seu pároco, convide os outros catequistas, convide a comunidade para participar. Amanhã será o tema catequese inclusiva, um tema muito importante para nós enquanto catequistas, porque estão surgindo muito essa questão dentro da nossa catequese. Então é necessário que a gente possa refletir, encontrar meios para poder trabalhar realmente essa catequese inclusiva, né? E aí a gente vai amanhã trabalhar esse tema, né? E aí convidamos a todos que façam esse convite a todas as pessoas para que estarem aqui amanhã, né? Aumentar esse número de participantes, colocar mais perguntas, porque são pessoas convidadas assim que têm grande conhecimento, então a gente tem que aproveitar ao máximo, sugar o máximo deles para poder a gente aprender, certo? Então agradecemos a todos vocês. E aí eu vou passar para Marcelo, que vai fazer a oração final. Depois, se o padre quiser, padre José Carlos ou Padre Zeca, né? Eu preciso falar Padre Zeca para que todo mundo possa ouvir. Se depois da oração o Padre Zeca quiser falar alguma coisa, também pode falar aí, viu, Padre? E dar-nos a bênção depois, viu? Então vamos passar para o Marcelo, para a nossa oração final. E agradecemos a todos os catequistas que firmemente estão aí participando conosco, viu? Cadê Marcelo? José Carlos, o Marcelo não entrou ainda. Ele falou que estava na sala, mandou mensagem para mim agora. Estava na sala. Ai, meu Jesus do céu. Então, Padre Zeca, dê-nos então uma oração aí nesse instante, né? E dá-nos a bênção também, né? A gente agradece mais uma vez a todo esse trabalho que está sendo feito com muito empenho, a Sara, o Padre Josué, a nossa comissão de serviço e animação bíblico-catequética na nossa arquidiocese. Hoje é um dia muito histórico, vocês sabem, né? 26 de abril foi o dia que o Brasil teve a sua primeira missa, né? Então a gente imagina aquele povo que estava lá sentado, ali, ouvindo pela primeira vez o Frei Coimbra presidir missas aqui nessas terras brasileiras, né? Na nossa terra brasileira. Depois todo o processo catequético que foi feito, né, para os índios, depois com mesmo catequizando os negros. E aí a gente faz essa memória agradecendo a Deus por esse tempo, e até hoje nós estamos fazendo ecoar a palavra de Deus. Então, parabéns a todos os catequistas, e essa bênção possa estender e fortalecer cada vez mais o ministério de cada um de vocês. Amanhã o texto bíblico dos Atos dos Apóstolos vai apresentar o eunuco. E olhe que quando Filipe pergunta, você entende o que você lê? Ele diz, não, porque não tem que me explique. Então, se a gente reler esse texto novamente, a gente vai ver que tem a catequese de Filipe, encheu de alegria o coração do eunuco, que ele desejou o batismo. Ali está tendo a água, o que, que falta para eu ser batizado? Então, um catequista bem preparado, assim como Filipe pôde dar toda a formação, toda a catequética bíblica, né, um querigma, uma mistagogia bem fundamentada, trouxe uma paz e trouxe uma alegria profunda no coração do eunuco e o desejo de ser cristão, sendo batizado. Que Deus possa manter o nosso coração sempre abertos para receber cada vez mais, e a inteligência, né, para abrir a inteligência e receber com alegria o ensinamento para poder transmitir com fé e com amor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Marcelo chegou agora. Chegou agora, né, Marcelo?
Está sem microfone. Ainda está sem microfone. Sem áudio. O microfone você tem áudio. Né? Não, sem áudio ainda. Doutor Marcelo, então deixamos para uma próxima vez, né? Se a gente esperar você ainda ajaste seu áudio aí, fica difícil, viu? Gente, boa noite para todos, né? Amanhã, não esqueça, às 20 horas, estaremos aqui de novo com a Abadia, sobre catequese inclusiva. Obrigado a todos. Obrigado, Padre Josué, Padre Zé Carlos, Marcelo, Liliane e Sara, né? Que Deus abençoe todos vocês e amanhã estaremos aqui de novo, tá? Não esqueça de anotar o número da catequese aí. Quem pegou o número, me manda um oi para eu já adicionar ali no nosso WhatsApp, tá bom? Então, mande mensagem lá no número da catequese, 71999066255, certo? Adicionem aí, porque pode ser que eu mande mensagem para vocês não reconheçam, né? Mas é esse número da catequese. Então, boa noite, até amanhã, viu? Boa noite. Padre José Nego, obrigado mais uma vez, viu? Deus te abençoe a todos vocês e até amanhã com a Abadia. Beijo.